Papo com a Nutri. Bate-papo com a Nutri. Toda quinta-feira aqui no nosso quadro, no Almanac, tem bate-papo com a Nutri. E hoje eu tô recebendo aqui a nutricionista Priscila Lopes, que vai participar ao vivo com a gente. E é pra falar com você, mulher. Especialmente para as mulheres que desejam ser mamães, né? Que estão planejando engravidar. Porque hoje o nosso assunto é diferente, é sobre nutrição e fertilidade. Boa tarde, Priscila, tudo bem? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes, principalmente as mulheres. Mas nós não vamos esquecer dos homens, porque quando a gente fala de fertilidade, a gente sempre atribui que é a mulher, né? Tá certo que o homem joga só, vamos dizer essa linguagem, né? Pelo horário, né? Que o homem só coloca a sementinha e é ali que vai acontecer todo o processo da existência de um ser vivo, mas antes que as pessoas não pensam. Então, assim, o homem também tem que se preparar para a responsabilidade, tem que se preparar. Muita gente pensa depois, agora eu tô grávida, então vou suplementar, vou procurar um médico. Vamos dizer assim, não tem um passo antes disso. Com certeza, com certeza. Então, assim, o que as pessoas têm que entender? Quando eu falo de fertilidade, eu falo que 50% é do homem e 50% é da mulher. Então, a gente esquece muito desses detalhes. A gente vai ao médico e a gente fala o quê? Ah, o médico vai lá, você vai procurar um obstetra, faz uns exames, verifica como tá, para um certo período, toma até um suplemento. Hoje se trabalha também com a suplementação, por exemplo, do metilfolato, né? Então, para justamente evitar algumas questões que já se sabe sobre o tubo neural do desenvolvimento dessa criança. Então, ele já se prepara um pouquinho. Só que as pessoas não têm conhecimento daquelas pessoas que têm dificuldade de engravidar, o quanto que é significativo o papel da nutrição. Não que a gente tem outros fatores também, né? Dificuldade do processo da gravidez. Existe a questão emocional, existe a questões mesmo de históricos familiares, genéticos, enfim. Mas a nutrição, ela tem sim um papel muito importante para a melhora da qualidade do óvulo, como também da qualidade de um bom espermatozoide. Então, por isso que a gente tem que se relacionar antes ali o processo, para depois falar assim, agora vamos tentar, né? Então, preparar tanto o corpo da mulher quanto o corpo do homem para essa produção. E é muito esquecido. E existe, assim, hoje a gente já sabe um malefício do álcool para a produção de um esperma com qualidade, né? Eu falo isso por causa dos homens, porque eu já tive históricos de pacientes que faziam, homens, isso aqui é para os homens prestar atenção, que fazia uso de bebida alcoólica e não conseguia engravidar. Fizemos todo um processo dessa, até catequizar o homem, né? Porque o homem é mais difícil, né? Para entender tudo isso. Mais mente fechada. Então, a gente sabe dos malefícios do álcool em vários aspectos. E existe uma agressividade mesmo na qualidade da produção do esperma. Então, o que aconteceu? A gente fez uma alimentação melhor, nós colocamos suplementos melhores, antioxidantes, né? Que eu já vou explicar depois pro pessoal. Então, suplementos mesmo, trabalhamos com isso. E aí, o homem parou, fez isso durante 6 meses, tá? Então, a qualidade e a produção do esperma dele melhorou, por exemplo. Tem um exame que se faz, né, o espermatograma. Melhorou, assim, significativamente. Ele aumentou 50% essa produção, essa capacidade de produção. Faz uma contagem, esse exame faz uma contagem. Faz uma contagem, entendeu? Então, a gente via que não era só a questão da dificuldade, mas o homem não conseguia, por exemplo, produzir essa qualidade e quantidade significativa para ocorrer uma fecundação. Então, tem coisas que precisam ser cortadas. E o álcool é uma dessas. O álcool, ele é um grande vilão, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, ele é agressivo, né? Ele é agressivo para as nossas células. Então, a gente tirou um grande agressor, colocamos uma base bastante de antioxidantes. Eu falo a vitamina A, vitamina C, vitamina E, porque são bases de antioxidantes. Porque quem toma álcool, bebida alcoólica, ela produz muito radicais livres, né? Então, o nosso corpo precisa dos antioxidantes para combater esses radicais livres. E aí veio, né, com a graça de Deus, veio eu falo, em primeiro lugar é Deus, que tem que ter dessa capacidade, e as pessoas entenderam o quanto que é importante esse papel da alimentação também nesse processo. Ela é um coadjuvante no processo. Ela não é a base, né? Porque aí a pessoa fala assim, mas aí eu vou lá, como melhor e vou produzir. Não é tão fácil assim. Eu só tô querendo explicar porque também o fator psicológico, ele é muito somativo nessa fase. Então, existe também outros profissionais que estão junto do processo para justamente auxiliar. São as mãos de vários profissionais que vão ajudar nesse momento aí, nessas tentativas. Porque tem muita gente que tem muitas tentativas, né? Tenta engravidar, não consegue. É um momento estressante, muitos motivos envolvidos.
e às vezes peca justamente nos hábitos alimentares. Sim, sim. Então, isso também tem, além dessa questão da fertilidade, é assim, vamos dar um exemplo para o pessoal entender. Eu quero um óvulo mais potente, eu quero um espermatozoide mais potente, né? Que chegue ali e que também dê o resultado da fecundação, algo que seja o quê? Com menos riscos de doença, com um bebê que tenha menos risco de, vamos dizer, não que a gente, assim, tem estudos que já mostram essa questão do autismo, por exemplo. Então, assim, os pais se prepararem para gerar um bebê. Então, tem que levar bastante fatores em consideração. Então, não é só simplesmente ali, depois que ocorreu a fecundação, aí se preocupar. Não, tem que se preocupar com o desenvolvimento dessas duas células. Uma que é o óvulo e outra que é o esperma. Então, quer dizer. tem uma dica, uma dieta, na verdade, uma dieta que ajuda a aumentar a chance de engravidar. Sim, sim, com certeza sim. Eu trabalho com isso que a gente chama assim, de reprogramação. Ou seja, eu vou fazer toda uma avaliação, principalmente no comportamento dos dois. Então, assim, não é só a mulher que vai. O homem tem que participar, como eu comentei, 50% é ele, 50% é a mulher. Então, ele tem que participar desse processo juntamente com a sua esposa para justamente ter como diz, ter um esperma potente ali, né? Um espermatozoide potente. Para poder conseguir realmente ter ocorrer essa fecundação com maior qualidade. Então, eles vão no consultório, a gente muda a rotina deles, muda os hábitos dele. Então, assim, ser saudável não significa só um processo, por exemplo, de perda de peso. Ter hábitos saudáveis é minha qualidade de vida. Então, assim, às vezes a gente fala a mesma coisa muito repetitiva. Por quê? Porque vale para tudo. Por exemplo, eu dormir melhor, eu me hidratar melhor, eu comer mais frutas, verduras. Lógico que para o processo de fertilidade tem alguns nutrientes muito mais específicos que já se comprovaram, já se atua bastante. Por exemplo, ômega 3. A gente tem um ômega 3 com vários benefícios, a gente já tem. Inclusive, para quê? Para melhorar a questão da produção do hormônio, principalmente na questão feminina, e ter, sim, uma produção maior que um óvulo com melhor qualidade. Então, por exemplo, um ômega 3. Eu dou para o homem, dou para a mulher também. Dependendo do que cada um tem ali na situação, são concentrações diferentes, mesmo sendo com o mesmo objetivo. Então, a gente trabalha com o ômega 3, por exemplo, para a mulher, eu gosto muito de utilizar mais o DHA naquele momento. E para o homem eu já uso mais o que tem uma concentração maior de EPA. Então, existe essa diferença. Então, o ômega 3 é um nutriente que eu trabalho bastante. Uma outra coisa que eu gosto para as mulheres às vezes as mulheres nem vão engravidar, nem fazem o exame para saber também como que está a dosagem de ferro. A gente entra talvez numa gravidez ali que precisa, né? Já vai descobrir que está com anemia quando já está grávida. Então tem que prevenir antes, tem que cuidar antes, até justamente para preparar várias coisas que vão acontecer depois na formação desse bebê. Então o primeiro passo é pensarmos o quê? Na formação desse óvulo. Isso que é o primeiro passo que a gente tem que pensar. Porque às vezes já tem deficiência de alguns nutrientes, né? Você já não se cuida. E daí, nesse momento da gravidez, às vezes vem tudo de uma vez. E já é tarde, talvez, já é assim, tarde. né? Então, por exemplo, o que eu vejo muito? Tem muita gente que tem um hábito à tarde de comer bolacha, biscoito. Você não vê a pessoa falando que vai comer uma fruta, tomar um iogurte. Industrializado, né, Nutri? Isso, É daí. o pacotinho. Tudo que você tem embalagem de abrir, gente, faz mal. Entendeu? Não tem nada de nutriente ali, não tem uma vitamina. Não tem nada de nutriente, nada de... Aí, assim, então as pessoas desconhecem muito, né, desse fator agressivo também que é os industrializados. Porque hoje, se a gente pegar um industrializado, tem coisas ali que você nem sabe o nome. Os aditivos são muito grandes, que a indústria coloca. Então, assim, que já tem de estudos mostrando? Sim, é possíveis fatores que alguns aditivos industrializados causam infertilidade. Então, a gente só não está pensando em ter fertilidade, mas a gente está pensando em não ser, e fazer o processo ao contrário. Porque quanto mais produtos industrializados eu comer, mais hábitos irregulares eu tiver, eu também perco mais a minha fertilidade. Então, a gente tem que pensar no comer melhor para melhorar, e aqueles agressores que eu como ali, ele vai me causar efeito ao contrário, né? Ele vai me deixar menos fértil. Então, isso que as pessoas têm que ter mais consciência. Então, o industrializado também é um hábito, que eu debato bastante lá no consultório com o pessoal. Aí, às vezes, assim, o que as pessoas não têm esse conhecimento? Por isso que é importante procurar um nutricionista. Porque, assim, quando a gente fala, vamos dar um exemplo ali de uma marca Nesfit, vamos lá. As pessoas chegam no consultório achando que comer um biscoito Nesfit é super saudável. Não, você não sabe como que é a composição dele. Então, as pessoas são leigas nesse assunto. Por isso que a capacidade nutricionista vai muito além somente de pensarmos em emagrecimento, em olhar aquilo ali. Não, a gente vai mostrar para o paciente, esse produto aqui que você acha, né? Eu penso, porque assim, para você que é leigo, ver uma embalagem bonita, ou falando que tem 100% disso... É integral. É integral, entendeu? Já, né, o fato de ser integral. E não, existem muitos industrializados ruins, mas também tem alguns que dá pra gente ainda tentar dentro do processo do acompanhamento.
Um outro nutriente que é muito importante, que as pessoas esquecem ali quando vai pensar, é que a gente só pensa na suplementação ali do ácido fólico, né? Que a gente usa muito isso antes da gravidez. Mas existe também os alimentos que têm fonte de ácido fólico. Então, eu também não posso pensar somente na suplementação, que eu acredito também que é vantajoso bastante, só que a gente tem que pensar em fontes, por exemplo, de ácido fólico. Então, fazer parte os folhosos verdes escuros, as questões dos feijões, eu vejo as pessoas assim, puxa, tem gente que fala pra mim no consultório que não lembra quando comeu feijão, né? Algo tão bom, que tem bastante aminoácidos. A galera dos marombeiros aí poderiam, né, dar mais ênfase em comer feijão, né? Então as pessoas esquecem de alguns alimentos que são básicos, tradicionais e optam por quem? Por industrializados. Então, se perde muito essa essência. E no processo dessa reprogramação, é necessário, como diz a história, comermos mais alimentos de verdade, comermos mais comida. Eu falo para o paciente, come comida. Aí a pessoa fala assim, à noite eu faço um lanchinho. Eu falo, não, vai comer uma janta, a janta é muito melhor, tem mais fornecimento de nutrientes. Então, o processo é realmente abandonarmos os industrializados e realmente comermos a comida. Entendeu? E isso é uma base muito importante de conscientização. O que acontece? O primeiro sinal que a mulher percebe, a gente sabe, né, nosso ciclo, como que funciona, algumas mulheres têm esse autoconhecimento, e quem tá pensando em um bebê, ela sabe ali certinho o período dela de fertilidade. Maior programação na ovulação, né? Ela sabe disso dali, ela sabe a maior probabilidade, né? Então, por exemplo, a gente tem que pensar que, por mais que tenha todas essas dinâmicas de fazer tudo isso daí, esse conteúdo que ela tem que olhar, né, o dia que eu estou mais fértil para ter, né, a minha própria relação, então ela tem que avaliar também como que tá os hábitos dela, né, então observar, então não é só esse preparo, mas sim um preparo bem antes. Então eu sempre falo para os pacientes, não é porque você começou agora o acompanhamento que vai já conseguir ter também, vai vir um bebê logo rapidão, e mais também é que tem aqueles outros que eu falo assim, vamos fazer uns 4 meses a 5 meses, antes de vocês realmente não usarem outros métodos de cuidados. Esse é um tempo que... É um tempo de 4 a 5 meses, no mínimo, é o que eu gosto de estar trabalhando para realmente fazer com que um corpo... um corpo inflamado, né? A gente também tem essa questão também. Então, a gente fala um corpo inflamado. Como que eu vou melhorar essa questão desse corpo inflamado? Então, eu falo assim, não tem como. Não vai ser um mês eu vou resolver, não. Os homens, às vezes, eles têm mais resistência, né? No processo, de entender um pouquinho mais o processo. Mas eu acredito que quando a gente pensa em gerar um bebê, a gente tem que pensar no que a gente quer para ele também, né? No bem-estar dele, em vários aspectos que pode ser voltado para a alimentação. E as pessoas esquecem, infelizmente, dessa mudança, né? Dessa importância da nutrição. E porque requer também uma mudança. Mas eu falo para o pessoal que os bebês que foram assim, desse jeito que a gente fez lá, vamos dizer, projetamos ali no consultório, foram crianças que têm um intelectual melhor, uma parte cognitiva, mais de prestar mais atenção, ter menos, assim, distração. Isso que eu percebi bastante, porque eu já acompanhei muitas gravidez. Então, não é de agora, entendeu? Certo, você falou do ômega 3, eu fui pesquisar sobre ele, inclusive, que fala sobre a conexão dos neurônios. Na formação, né, da criança, do feto, e principalmente lá durante, eu acho que da 10ª semana em diante, que é a formação do neurônio para o bebezinho. Então, o ômega 3, se você tem no corpo, se você introduz isso na sua alimentação, ele ajuda nesse sentido. Né? Na formação cerebral. Então, olha qual a importância desse ômega 3. E às vezes você não come, não tem nenhum alimento que tenha ômega 3, enfim, não fornece tantos nutrientes. Isso daí, principalmente do ômega 3, que eu vejo que existe bastante dificuldade, o ômega 3, a maior fonte que vem de ômega 3 são a parte dos peixes de origem marinha, né? Então, por exemplo, sardinha, salmão, a nossa região não é uma região que é propícia para esses tipos. Eu vejo os pacientes comer muito no consultório a tilápia. Fala assim, mas eu como peixe, come tilápia. Só que a tilápia, ela não tem nenhuma fonte de ômega 3. Então, que fica esse conhecimento. O ômega 3, ele vem de origem marinha. Então, por exemplo, assim, aqui como a gente vai ter sardinha, por exemplo, né, que é um acesso mais financeiro. Mas o que ainda está hoje, nos últimos tempos, valendo a pena ainda, é um bom suplemento de ômega 3. Então, vale a pena mesmo esse tipo de investimento. Então, não somente na gravidez. Hoje, os médicos, eles têm uma visão muito legal, que chega ali no consultório, até algumas prescrições já do próprio médico, né? Então, a gente viu que a indústria aproveitou um pouquinho também, né, que fez alguns
suplementos que já vinham com ômega 3. Então, hoje, você chegar no consultório e ver uma gestante que já chega, ela fala assim, não, meu médico já falou do ômega 3. Então, assim, também... Tem mais orientação, né? Isso, porque, ó, por exemplo, na minha gravidez, que foi há 9 anos atrás, o que que acontece? Eu saberia porque eu sou nutricionista, mas nem meu doutor ainda falava sobre isso, né? Então, algumas coisas que estão vindo novas e recentes. Então, o papel da nutrição não é somente antes, também durante ali o período. Durante é o que as pessoas estão tendo mais conhecimento e fornecimento. Tem gente que fala assim, eu tô com uma gestante, que inclusive uma dela fala assim, meu Deus, isso é um investimento. Eu falei assim, não, você está investindo. Sim. Você está investindo na saúde do futuro que vai nascer ali, né? Porque eles falam assim, nossa, eu tô gastando tanto. Eu falei, não, você não está gastando, você está investindo. Então, assim, ali, até os próprios obstetras mesmo já estão se trabalhando mais com suplementação. O que não tem ainda se abordado, embora poucos, né, se abordam, é o preparo antes. Então, quando está essa formação, igual você pesquisou, durante a gestação, ali na 10ª semana, enfim, ocorre tudo isso? Sim. Mas eu queria muito reforçar para as pessoas antes. Eu sei que às vezes, escapou, né? Aconteceu de eu estar grávida, né? Não se preparou, né? Mas quanto mais isso acontecer, melhor vai ser. Assim, eu vejo porque tem mulheres que querem engravidar depois dos 40, né? Então, a gente tem que se pensar nisso daí também, em gerar óvulos, que a nossa vai decaindo bastante, né? A produção nossa, mas tem óvulos com menos qualidade e com menos Isso que eu frequência. ia comentar com você, a idade interfere no caso da fertilidade? Sim, a idade interfere sim. Mas não quando a gente vai se alimentando melhor, a gente vai tendo uma qualidade no nosso estilo de vida. Eu não tô falando aqui só de alimentação, mas também dormir legal, praticar um exercício, diminuir a carga de estresse, que eu acho que hoje em dia é muito alto, eu acho que é um dos fatores mais agressivos também, né? Cuidar da nossa saúde mental é importante, das nossos afazeres que a gente tem no dia. Então, isso é um conjunto, para que isso sim tenha melhor qualidade de vida, melhor, que eu falo assim, melhor célula, né? Tem que equilibrar os pratinhos, né? Não pode deixar nenhum cair, equilibrar os pratinhos, porque você tem que cuidar da sua vida, da vida mental, né, profissional, da sua alimentação, vamos dizer assim, para tudo, é um combo. É um conjunto. A gente, hoje em dia, como a gente fala muito da parte de nutrição integrativa, ou medicina integrativa também, né? Os médicos também usam esse termos. Então, a gente não tem como falar de uma futura mamãe. Não pensar, vai falar, vai só ser aqui? Não, a gente tem que pensar daqui também. Então, o ser humano não tem como eu cortar o pescoço e falar, não, a sua saúde mental vai ficar lá, a gente só vai trabalhar isso daqui. Só corpo. Só corpo. Não tem como a gente fugir disso daí. E não tem como a gente fugir de qualidade de vida quando a gente fala, de entender o contexto e a rotina dessa pessoa. Então, não tem como. Então, uma pessoa que tem uma carga muito de estresse, vai ter dificuldade. Então, também tem que se trabalhar. Come direito, mas tem essa carga de estresse. Então, uma coisa tem, igual você falou, equilibrar os pratinhos em cada momento. Então, tem que pensar muito nisso daí. E acredito, durante a gravidez, eu acho que está sendo muito mais tranquilo hoje essas abordagens. O que eu vejo essa dificuldade é no preparo antes. O único nutriente que as pessoas têm mais o hábito de fazer a utilização é o metilfolato. Então, as pessoas usam muito esse daí porque os próprios médicos já falam, 3 meses antes ali, usa o metilfolato para a questão da formação do tubo neural. Então, todo mundo tem um medo, né, dessa má formação do tubo neural. Então, só que os pais também deveriam saber que não é só o metilfolato e que 3 meses antes tem mais coisas para serem trabalhadas para assim, realmente, quando eu falar assim, agora vamos tentar ali o neném, né? Para assim você preparar melhor o corpo, tanto do homem quanto da mulher. E você atende esses casos também. Sim. Você já tem pacientes que já fizeram esse preparo com você. Já fez. A gente faz, assim, utilização de bastante antioxidantes e da forma de extratos, que eu acho super importante também. Vale a pena trabalhar com a fitoterapia, né? Mas o principal que as pessoas esquecem mesmo é o tal da comida de verdade. Algo tão simples, básico e funcional que passa despercebido devido também pode ser uma correria, enfim. Você atribui a muita coisa, né? Às vezes, hoje eu vou deixar de comer, vou comer uma outra coisa para ser rápido. E daí você tá perdendo nutrientes ali, deixa de ingerir. Com certeza. A correria do dia a dia faz com que as pessoas esqueçam. O que você comeu? Qualquer coisinha, né? Eu acho muito legal quando chega no consultório, o que você comeu? Eu como qualquer coisa. A gente não tem mais lembrança, a verdade é essa. Às vezes a gente não tem nem lembrança do que você comeu. Às vezes, né? Pergunta que comeu ontem à noite, não se lembra mais. Nem se lembra, né? Então, você não tem esse capricho, esse cuidado, né? Então, eu falo assim, o que é a nutrição? Nutrição é nutrir vidas, é nutrir células, né? Enquanto mais eu penso, como diz, dar nutrição para uma outra célula que vai se desenvolver, né? Então, isso é bem importante. Preparar também. E eu falo para as mulheres prepararem bem esse corpo para uma gestação, justamente por quê? Porque o neném suga, né? Ele suga muita coisa, pode acontecer tudo. E depois, quando esse neném nasce, essa mãe já fala assim, meu Deus, meu cabelo tá caindo, eu tô com isso, entendeu? Então, assim, se organizar nisso para ter menos impacto, né? A gente não pode romantizar uma gestação. Uma gestação, a gente tem que pensar que a gente tá falando de um corpo que tá gerando uma outra vida. São 2 corações batendo ali dentro, né? Então, a gente tem que pensar, por quê?
tanto no bebê quanto na mãe também. Então, ela tem que se programar muito antes para justamente diminuir qualquer tipo de impacto que possa acontecer depois que nasceu o neném, pronto. A mulher, né? É que nesse momento o foco vai todo pra criança, né? É. E a gente, vamos dizer assim, a mãe se esquece de si, fica mais preocupada com a criança. E eu falo assim, que o impacto disso, dessa preparação antes ali, né? Hoje a gente fala assim, olha, uma coisa que mudou. A gente prescreve cálcio durante a gravidez. Então eu falo assim, meu Deus, coisa que a gente não fazia isso há uns anos atrás, né? Olha o conhecimento que a gente tem hoje. Então, assim, é bem mais avançado a questão de cuidar do corpo que tá gerando aquela vida, né? Então, imagina, é um corpo, né? A gente tá gerando ali, né? E corre muito isso. Então, as mulheres prestarem bastante atenção nesse autocuidado também com ela, nesse momento. Não assim, beleza, agora eu tô grávida, eu consigo melhorar. Consegue. Tem que planejar. Também, tem que planejar. Tem que planejar. Tem gente que fala assim, deixa quando Deus mandar. Mas se você puder planejar, se organizar pro seu bem-estar... Pro seu bem-estar. Pro seu Isso daí bem-estar. eu falo, assim, você vai plantar agora pra colher algo bem lá na frente. Nutri, queria que você deixasse aqui seus contatos, como que a gente te acha na rede social, onde você atende aqui em Goiuerê, para quem tem interesse, quer fazer uma consulta, quer falar mais sobre esse assunto, né? Às vezes falar sobre o seu caso em específico, a Nutri atende esses tipos também de casos, né? Sim, com certeza. Meu telefone é o 4499339434, é o WhatsApp também. E ali na rede social é Priscila com SCI 2 Ls Lima Nutri. Se o pessoal quiser, ou quem tá vendo aqui a live, quiser mandar alguma coisa direct, tamo aí também. Lá no Facebook também. No Facebook também. Qualquer coisa, manda um alô aqui pra gente ou na rádio, que a gente encaminha o contato dela. Ela já tá marcada também nas nossas redes sociais. Fácil de encontrar a Priscila. Com certeza. É mais morando aqui? Priscila, queria agradecer o bate-papo hoje, bem diferente, um assunto, né, que a gente não se vê, né, muito conteúdo sobre, Verdade. Precisa ser falado Sim. mesmo. E se você tem curiosidade, vontade, pergunta pra Nutri, manda uma mensagem pra ela lá no Instagram, né, se você tem alguma curiosidade. Ou dificuldade no processo de gravidez, não tem noção de quanto que a nutrição é importante antes desse processo. Exatamente. Manda recado. Nutri, obrigada pelo bate-papo. Até a próxima quinta-feira. Próxima quinta tem mais um bate-papo com a Nutri aqui no Almanac. Você está ouvindo o Almanac. 104. Oferecimento Farmácia